da nossa história bíblica, Deus vai se revelar para nós como alguém que tem poder. Deus tem poder, amém? Amém. Pode responder um pouquinho mais forte? Deus tem poder, amém? Amém. E que sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder de Deus nas fraquezas, ou na fraqueza. E Deus está sempre lembrando ao homem, relembrando que sem Ele o homem não é nada, o homem não consegue fazer nada. No livro de Êxodo, Deus, ele se encontra com Moisés e ele começa a convencer Moisés a realizar algo que ele queria. Mas Moisés começou a mostrar para Deus a sua fraqueza. Eu não sei falar, e começou a inventar um monte de desculpa. Mas Deus, ele sabia que através do seu poder ele usaria Moisés e Moisés faria uma grande obra. Repita assim comigo: Moisés fez uma grande obra pelo poder de Deus. Não foi através do seu próprio poder, não porque ele tinha uma habilidade, porque ele era guerreiro ou porque ele tinha alguma força, mas porque Deus esteve com Moisés durante todo o tempo. Quando Deus convoca Josué para realizar algo na tua presença, e Josué tem uma cidade fortificada para ser conquistada, o reino de Jericó. Josué, ele não usou as armas convencionais, comuns, uma espada, uma lança. Ele não inventou uma catapulta ali para derrubar o muro, derrubar as portas. Não. Deus mostrou para o povo, para Josué e para o povo inimigo que Deus estava no comando, que Deus estava lutando aquela guerra. Quando as muralhas caem, não foi o povo de Israel que derrubou. Quem foi? Quem foi? Deus. Porque Deus estava mostrando para aquele povo, principalmente o seu, quanto para o povo inimigo e para as nações ao redor, que Deus é poderoso. Deus é poderoso? Amém. Amém? Irmãos, quando Deus convoca também Gideão, Gideão tinha um povo inimigo, que eram os midianitas, um exército gigante. Deus chama Gideão, e Gideão já começa a mostrar para Deus que ele não consegue, ele é fraco. A minha família é menor, eu sou menor da minha família, e por aí vai. Mas quando Gideão consegue reunir um povo para lutar contra os midianitas, então Deus fala para Gideão assim: esse povo que está com você é muito grande. Se Gideão fosse discutir com Deus, ele ia falar: Senhor, mas o povo dos midianitas é muito maior. Nós temos aqui poucos homens perto do exército deles. Mas ele falou: não, o povo que está com você para lutar é muito grande. Quando esse povo vencer a guerra, esse povo vai dizer o seguinte: nós conquistamos pelo poder do nosso exército, pelo poder da nossa espada. Então faz o seguinte, Gideão: manda de volta aqueles que não querem lutar, os que estão com medo, os que têm alguma desculpa, manda embora para casa. 22 mil homens foram embora. Sobraram, sabe quantos? 10 mil. Deus olhou para aqueles 10 mil, Gideão já achando pouco, e Deus olha para Gideão olha para o exército inimigo e olha para o seu exército, mas confiando em Deus. Deus fala: Gideão, ainda tem muita gente. Se vencer esses 10 mil homens, eles vão falar: ó, nós tínhamos lá 10 mil, mas eram os caras eram bons, foram lá e venceram. Manda embora. Foram lá, fizeram o teste da água, mas 9.700 foram embora. Sobrou quantos? 300. Com esses 300 homens, uma coisa muito improvável, uma coisa muito fraca, perto dos midianitas, Deus demonstra o seu poder e derrota aquele exército. Deus está a todo momento mostrando para o seu povo que Ele tem poder. Diga assim: o meu Deus
Mas quando Davi vai lutar contra o gigante, ele fala: eu não estou lutando a minha luta, essa batalha não é minha, essa batalha é de Deus. Então Davi já tinha esse entendimento de que a batalha não era dele, a batalha era de Deus. O povo de Israel ainda estava temeroso, incrédulo, mas sabia que tinha um Deus. Davi já entendia que tinha um Deus e que esse Deus lutaria essa batalha e venceria. Ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E quando Davi vai para lutar, as pessoas ainda incrédulas tentam colocar em Davi algumas sugestões. Olha, coloca esse capacete, coloca esse peitoral, pega essa espada. Davi não conseguia nem se mexer com aquilo, porque ele não estava acostumado e porque não foi feito para ele aquela armadura. Mas quando ele vai lutar, ele tira tudo aquilo que o atrapalha e se dedica a receber o poder de Deus. E Davi luta e vence. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo tinha recebido de Deus coisas maravilhosas. Ele fala que tinha coisas que ele não poderia nem falar. Então, porventura poderia ele se tornar orgulhoso, se vangloriar, se exaltar. Aí ele fala: Deus deixou que o diabo esbofeteasse, colocou um espinho na minha carne, para que eu não subisse muito, como fosse um peso, ele ficar na terra, no chão. E ele orou 3 vezes para que Deus tirasse, e Deus não tirou. A resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça basta. Irmãos, o homem, ele também tem alguma relação com esse poder. Deus está mostrando o poder para o homem, mostrando que Deus quer que tenha o poder. Mas o homem quer esse poder de Deus. O ser humano quer o poder de Deus, mas não quer Deus. O ser humano deseja as bênçãos de Deus, mas não deseja Deus. O ser humano deseja a proteção de Deus, mas não deseja Deus. Só a proteção, só as bênçãos, só o poder. Se Deus desse o poder de uma forma definitiva para o homem, como a gente fala dos dons espirituais, né? Se eu recebesse o dom de curar e não precisasse mais servir a Deus, mas aquele poder estivesse dentro de mim, curasse quem eu quisesse, talvez nem servir a Deus, mas eu serviria, porque o ser humano tem interesse no poder, na bênção, na proteção. Aí você diz: não, mas eu não, eu creio em Deus. Deus conhece a natureza humana, Deus conhece o ser humano. Ó, Deus não pediu para Jó repartir os bens com os pobres. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Antes de Jó ser provado por Deus, Deus já sabia que Jó era fiel. Depois que Jó foi provado, foi confirmado para nós e para o diabo que Jó era fiel, mas Deus já sabia que Jó era fiel. Já aquele jovem que se encontrou com Jesus Cristo, Jesus fala para ele: pega os seus bens e dá para os pobres, porque Jesus Cristo conhecia o coração dele e sabia que no lugar de Deus estava a sua riqueza. Você acha que Deus vai te dar poder sem você reconhecer a sua fraqueza? Sem você reconhecer que você é dependente de Deus? Deus não vai te dar poder para realizar algo se você não reconhecer que você tem fraqueza, que você depende de Deus para realizar. Moisés, ele reconheceu a sua fraqueza, e hoje nós conhecemos a história de Moisés como um grande libertador. Mas Moisés poderia ter resistido e não ter ido, mas eu garanto para você que a vida de Moisés não seria tão abençoada como foi. Não sei se Moisés viveria, mas se ele não tivesse obedecido a Deus, a vida dele seria completamente diferente. Assim também Josué. Se Josué não fosse firme, não fosse uma pessoa que tivesse uma firmeza na sua fé, a ponto de falar assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao nosso Deus, então talvez Josué também não teria entrado na terra prometida, porque Josué foi ele e Caleb foram os únicos que saíram adultos
da terra prometida, do Egito, e conseguiram entrar na terra prometida. Mas porque tiveram o reconhecimento que eram fracos, que dependiam de Deus e que precisavam estar fielmente ao Senhor. Assim também Gideão, Davi fala: olha, o Senhor é o meu pastor, e conhecer sua fraqueza. Eu não sou o pastor, eu sou a ovelha. Ele me dá tudo, e por isso eu não sinto falta de nada. Paulo fala: olha, eu não vivo mais, a vida que eu tenho agora é em Jesus Cristo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa era a vida dele. Eu quero perguntar para vocês algumas coisas. Olha, você diz que acredita em Deus e até acredita que acredita em Deus, mas você ouve Deus? Você ouve Deus? Você ama Deus? Você ora a Deus, tem intimidade com Deus? Você serve a Deus? Essas coisas nós temos que responder hoje. Se eu acredito em Deus e que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu tenho que responder: eu ouço a Deus? Eu quero citar alguns versículos. Mateus capítulo 7, versículo 26. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre é considerado, é comparado a um homem louco, insensato. Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque quem só ouve e não cumpre engana-se a si mesmo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, 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 e não fazem o que eu mando? São todas palavras de... Nós ouvimos, aqui não está falando para incrédulo, está falando para pessoas que dizem que servem a Deus. Ezequiel 33, 31. Ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Ouve, como todos aqui estamos ouvindo, mas não, você não vê a pessoa produzindo aquilo que está ouvindo. Romanos 2,13. Não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Eu quero que você me responda: você se submete a Deus? Se submete a Deus, está debaixo da ordem de Deus? Você reconhece que você tem suas fraquezas e que depende de Deus para realizar qualquer coisa no seu reino? Vamos fazer um teste. Lucas capítulo 12, versículo 42. Sobre servir a Deus. Porque nós vamos receber o poder de Deus, vamos receber a graça de Deus, todo o equipamento necessário para fazer, mas nós estamos dispostos a fazer? Qual, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a razão? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Deus te deu uma missão, uma obra para realizar. Você é um mordomo, você cuida das coisas de alguém, do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele te deu algo para fazer, algo para cuidar. Quando Ele voltar, Ele vai achar você servindo da maneira correta? Essa é a questão de hoje. Quando Ele vier, Ele vai achar você fazendo bem feito aquilo que Ele colocou você para fazer? Se Ele achar você servindo bem feito, então Ele te colocará sobre todos os seus bens. Mas o contrário não é bom para nós, se nós fizermos de forma diferente. Eu quero que você pense o seguinte: olha, ontem nós tivemos um trabalho especial aqui.
Alguns irmãos estavam na reforma, outros irmãos estavam cozinhando, outros irmãos contribuíram financeiramente, mas teve gente que não participou de maneira nenhuma. Eu pergunto para você, como que nós vamos servir? Nas mínimas coisas. Teve gente que não veio porque disse assim: eu pensei que Deus precisa de mim. Teve gente que estava passeando. Então nós pensamos assim: nós temos um trabalho de Deus para realizar. Nós vamos fazer agora uma festa de Ano Novo. Vamos supor, deixa eu escolher uma irmã aqui, irmã Neide. Vai ser na casa da irmã Neide. Tá bom, irmã Neide? A irmã Neide vai receber a igreja na casa dela. Agora as outras mulheres e os homens aí também, aqueles que são vendados, né? Não precisa ser vendado, Deus não nem liga. Mas os que são vendados, ele ajuda. O que a irmã Neide tem que pensar em primeiro lugar? Me ajude. A festa vai ser na casa dela. Quantas pessoas vão? O que mais? Quem vai cozinhar? O que mais? Hã? Vai ter de comida, o cardápio. Deixar a casa limpa. Deixar a casa limpa. O que mais? Só 3 tá bom. Então, tem que saber quem vai, o que vai ter para comer, quem vai bancar isso e quem vai também deixar a casa organizada. E depois, a irmã Neide nunca mais vai convidar a igreja para ir lá, porque a igreja foi embora e só está toda suja. Não é verdade, irmã Neide? Então, irmãos, nós temos como corpo pensar o seguinte: vai ter uma festa especial na igreja. A festa começa às 2 horas da tarde. Eu vou chegar 10 para as 2? Não. Alguém tem que limpar a casa. Quem que é o dono da casa? Quem que é o dono dessa casa aqui? Hã? Nós somos os donos. Então o dono se preocupa: a casa tem que estar arrumada, tem que estar limpa. Porque se vier visita e ver esse filho do sul, eu vou limpar o filho. Às vezes o serviço que a gente não fazia comumente, ali diariamente, mas naquele dia especial, vai ter um trabalho especial. Então eu quero que vocês se comportem como servos, como filhos e como donos, porque essa casa é de vocês. Amém, meus irmãos? Nós precisamos servir. E servir como? Nas mínimas coisas. Alguém vai arrumar as cadeiras, alguém vai passar um pano, alguém vai cozinhar, alguém vai lavar depois que acabar a festa, alguém vai financiar. Eu estava conversando com um irmão e ele falou para mim assim, que às vezes ele se sente até meio que culpado por não poder fazer mais na igreja por causa do serviço. Então, quando ele contribui financeiramente, ele se sente meio que aliviado, feliz, porque de alguma maneira está contribuindo para que o trabalho seja realizado. Então nós devemos contribuir. Como? Financeiramente. Não dar com dó ou pedindo desconto na casa de Deus. Não deixar as coisas para os outros fazerem. Nós devemos fazer a nossa parte. Se eu não consigo contribuir financeiramente, então eu vou investir no trabalho. Se eu não posso trabalhar porque eu estou trabalhando em um serviço lá fora, mas de alguma outra maneira eu preciso contribuir na casa de Deus. Como? Servindo aos meus irmãos. Amém? Eu quero que você pense o seguinte: olha como que Moisés pensava. Estava conversando com Deus e ele fala assim para Deus: se a tua presença não for comigo, eu também não vou. É diferente. Tem gente que não quer nem chegar perto de Deus. O povo não queria chegar perto de Deus, mas Moisés já fala para Deus: eu sou falho, eu não tenho condições de fazer nada. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Olha, Gideão, como, Senhor, que eu vou livrar Israel? Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor da tribo, a minha tribo é a menor de Israel. Como que eu vou livrar Israel? Dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Olha, Josué, ele vai conversar com o povo e fala assim: povo, se santifique, porque amanhã nós vamos enfrentar Jericó, mas vocês precisam estar santificados, separados para Deus, porque nós dependemos de Deus. Se Deus não estiver conosco,
nós não vamos vencer a batalha. Então nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira. Davi, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Então ele tinha essa confiança. Paulo fala: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entender que temos fraquezas, temos dificuldades, mas que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele vai nos usar. E vai usar quem? Quem quiser ser usado. Diga assim: eu quero ser usado. Aleluia. Nós precisamos adotar esse pensamento. Eu quero que você leia comigo Juízes, capítulo 7, versículo 6 até o 9. Presta bem atenção. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para a beirada. Então o Senhor disse a Gideão: lembra, tinha 10 mil homens, foram tudo para o rio e bearam. Uns já deitaram na água para beber água, outros ficaram só aqui, ó. Olha o que Deus disse: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que volte para casa. Aquele bando foi tudo embora, foram 300. Agora presta atenção nessa palavra, irmãos. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, ele teve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo do vale. Para que aqueles homens que iam embora para casa precisavam de provisões? Estavam indo para casa. Para que eles precisavam de cozidas? Estavam indo para casa. Então, aqueles que estavam prontos para fazer, pegaram as provisões daqueles que não estavam prontos. Pegaram as cozidas e se prepararam para a guerra. Deus vai dar tudo o que você precisa. Amém? Se você estiver pronto para servir. Se você não for servir, você não precisa de provisão. Você não precisa de cozinha, não precisa de nada. Porque você não vai fazer nada. Para que você precisa das coisas de Deus? As bênçãos de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas para aqueles que querem fazer, para aqueles que querem servir. Se não, entrega a cozinha para quem vai fazer e vai embora para casa. Deus quer usar pessoas, mas pessoas que estejam dispostas. Diga assim: eu estou disposto. Eu estou disposto. Aleluia. Irmãos, existe 2 pecados gravíssimos, que é desobediência e rebeldia. A desobediência e a rebeldia são muito parecidas, porque ambas são contrárias à vontade de Deus. Mas a desobediência é quando tem uma autoridade, essa autoridade dá uma ordem e a pessoa não cumpre, não faz. A rebeldia é um pouquinho diferente. É quando tem uma autoridade e essa pessoa desafia a autoridade. Ela se opõe à autoridade e continuamente. Deus é autoridade, amém? O pastor da igreja também é autoridade, amém? O pai, a mãe também é autoridade. O líder também é autoridade. Nós temos fraquezas, mas devemos olhar para as nossas fraquezas e tentar diminuir, tentar tirar essas fraquezas, nos aproximar de Deus. Mas Deus não vai ter um relacionamento íntimo com quem é rebelde ou com quem é desobediente. Escolhe de pé, igreja. Eu quero que você olhe para Deus e olhe para você agora. Deus tem poder, você é só fraqueza, mas você tem confiado a sua vida, mesmo com fraquezas, a Deus? Amém? E se Deus, mesmo com toda essa fraqueza que você tem, Ele olhou para você, te aceitou, você está disposto a receber o poder de Deus para realizar a obra de Deus? Porque se você estiver disposto a fazer a obra de Deus,
mesmo com toda a fraqueza, Deus também está disposto a te usar, a te abençoar, a fazer você uma pessoa forte. Todos esses homens que nós falamos se tornaram grandes homens de Deus, porque eram falhos, eram fracos, mas se dedicaram a obedecer, a oferecer a sua vida nas mãos de Deus. E Deus usou essas pessoas poderosamente. Deus quer usar você, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai.